Toda técnica de meditação, ela envolve um tipo genuíno de fé. Não é uma fé como essas que a gente ouve por aí. É uma forma muito profunda, né, estabelecida, né, apoiada nos sentimentos de entrega e aceitação. A pessoa tem que ser muito corajosa, porque ela para de manipular a vida. Ela para de dizer para a vida o que a vida tem que fazer por ela. Ela simplesmente se entrega para aquilo que acontece durante a meditação. Esse ato de entrega e, consequentemente, de aceitação tem uma profunda relação com coragem. A pessoa que não for corajosa não consegue tomar essa atitude. É por isso que muitas pessoas querem, mas não se sentam para meditar. Tem, poeticamente falando, um certo medo de se confrontarem com as suas sombras. O meditante não. Como a gente diz no popular, ele cai dentro. Ele olha de uma forma incisiva para o que está acontecendo, sejam coisas boas dentro de si mesmo, coisas desagradáveis. E pelo outro lado, pelo lado oposto, nós temos o sentimento do medo. O medo que gera o autocontrole, a crítica, a análise constante. E existe esse paralelo entre coragem e medo, aceitação e entrega versus autocontrole. Sempre que você quiser criticar alguém ou alguma coisa, é sempre bom decidir o que você terá como alternativa positiva a essa atitude da crítica. A crítica está relacionada ao pequeno ser, à individualidade, ao ego, enquanto a entrega não. A entrega está relacionada ao eterno, ao valor expandido da vida, aquele valor que é transcendental. Portanto, se você não puder pensar numa alternativa para a sua crítica, melhor esperar. Esse é um exercício que eu tenho feito de alguns anos para cá. Não sou ainda um bom exemplo, mas eu tenho conseguido grandes avanços. Eu tenho conseguido perceber de uma forma bem clara aqueles momentos em que eu eventualmente falo de outras pessoas, ou poderia falar de outras pessoas, mas que não me acrescenta nada. Não é da minha alçada. Não, a gente diz no popular, não fede nem cheira. Ou seja, é muito mais um ato de pequenez, seria muito mais um ato de pequenez da minha pessoa e, portanto, um ato inútil do que efetivamente algo que pudesse trazer algum valor positivo, algum valor de crescimento para a minha vida. Se você diz que esse remédio ele não é um remédio correto, então onde está o remédio correto? Não, a gente precisa pontuar. Isso vai até um determinado ponto. A crítica nunca traz a verdadeira revolução. Ela é boa como parte de um programa que eu chamo de programa positivo. Ou seja, sempre que você perceber que você está no nível da crítica, isso funciona durante a meditação. Primeiro investe num programa positivo. Mantenha os seus olhos em algum valor positivo. Então sua crítica ela será muito valiosa, porque será apreciada até mesmo por aquelas pessoas que você critica. Até mesmo seus estresses. Você terá uma boa relação com seus estresses durante a meditação, se você tiver essa visão, e é isso que a gente procura explicar no curso. Os pensamentos não são ruins, eles são fruto da eliminação de um estresse. Então, por que você se sente ofendido
por algo que, na verdade, está te jogando para frente. Isso no nível da meditação, né? No que diz respeito à vida externa, alcance, observe algum valor positivo que seja proposto em contrapartida ao valor negativo. Isso, né, em última instância, não, mas em alguma instância é chamado de fofoca, né? Aquela habilidade de falar sobre pessoas e coisas que não te dizem respeito. E isso tem uma relação profunda com o medo, né? Medo que o ego tem, né, de ser destruído, de ser diminuído. Né? Para o ego, a morte está bem ali na esquina. No estado de identificação com a mente, o medo, né, de perder, ele fica muito aparente. Uma vez que nós não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso ser, para o nosso pequeno ser, para o nosso eu interior, se nós estamos certos ou errados. A necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de nós termos sempre razão, né, parece que é o patamar de toda violência. Quer fazer com que a violência desapareça, em vez de tomar a coisa no nível pessoal, toma no nível transcendental, no nível maior, no nível mais amplo. Você pode declarar de uma forma calma e tranquila, firme, o que você sente a respeito de algum assunto, mas sem agressividade, né? Ou a necessidade de se defender. Né? Nesse caso, a resposta ela se fundamenta no ser, né? Num lugar muito profundo e verdadeiro dentro de você, mas não na sua mente. Né? Tenha muito cuidado com qualquer tipo de defesa, né, dentro de você. Se defendendo do quê? De uma identidade que é ilusória, de uma imagem que a sua mente cria, que é fictícia, que é mentirosa. Quando você se identifica com a sua consciência, e aí no caso a consciência pura, o padrão de inconsciência ele se dissolve rapidamente, ele não consegue resistir. Né? O poder sobre outros, o poder sobre alguma coisa, né, é uma fraqueza disfarçada de força. Né? O verdadeiro poder ele é interior. Ele está à disposição da pessoa no momento em que ela se funde com o ser. Né? A mente ela sempre procura negar, escapar. Né? E por outro lado, quanto mais a gente respeita o que está acontecendo, mais nós nos libertamos da dor e do sofrimento. É muito importante que durante a meditação fique muito claro, né, que o pensamento, ele apesar de não ser o objetivo, ele é fruto de uma meditação correta, porque ele não está sendo gerado por querer. Né? Se você quer parar de gerar sofrimento, né, é fundamental parar de acrescentar, né, mais coisas, né, dentro do que você está vivendo. Não crie mais, não cria tempo. Tempo é futuro e passado. Né? Como é que você vai deixar de criar tempo? Volte, no caso da MT, volte ao mantra. No caso da técnica, você volta sempre ao mantra. Ela é muito... A técnica é muito precisa, né? E no caso de uma situação externa, você tem que criar uma profunda consciência, né, de que o teu ser, né, é, em essência, tudo que você tem. A única coisa que você tem é o que você está vivendo naquele momento. Né? Maharishi dizia, se antes você se fixava no tempo e fazia algumas visitas ao momento presente, você tem que inverter isso. Tá? Você tem que se fixar no momento presente e fazer algumas visitas para passado e para futuro.
Por isso que a aceitação ela é fundamental. Você tem que dizer sempre ok para o momento presente. Você pode até não concordar e tomar uma atitude, mas a revolta ela não te faz vencer o que você está querendo vencer, que é a própria individualidade, que é o medo que gera revolta. O medo de quê? De perder, o medo de acabar. Isso é uma função do ego, não é uma função verdadeira, não é a função do ser. Muito bem, tenha uma boa semana. Um beijo, Jai Gurudev.